convidado para o primeiro programa de 2016, nós estamos retomando a série em Conversa no Memorial, é um jovem de 44 anos, mas com uma experiência bem rodada já, né? Apesar da juventude dos seus 44 anos, ele tem bons serviços prestados ao Estado. Seja bem-vindo à nossa Conversa no Memorial, vice-governador Fábio Dantas. Tudo bem, Aloysio? Tudo bem, Gerson? Eu queria saudar os telespectadores da TV Assembleia e dizer que estamos aqui para fazer esse encontro. Fábio é advogado, militante, formou-se na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, foi assessor judiciário no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no Recife. Retornando para a terrinha, foi chefe de gabinete da Prefeitura de São José de Mipibu, secretário de Saúde do município também, diretor do ITEP, Instituto Técnico e Científico de Polícia, assessor parlamentar na Câmara Municipal de Natal, administrador da Agroindustrial Beckman Limitada, deputado estadual eleito para a 60ª legislatura, lá em 2010, e em 2014 vice-governador na coligação Liderados pelo Povo, PSD, PT, PCdoB, o partido dele atual, já na época como vice-governador do PCdoB, PTdoB, PP, PEN, PRTB e PTC. Pela primeira vez, doutor Fábio, na história do Rio Grande do Norte, a Assembleia Legislativa manda para o governo do Estado o governador e o vice no mesmo pleito e na mesma coligação, né? Eu digo no mesmo pleito porque antigamente o vice-governador era eleito, né? Podia vir de outra coalizão. Então fica esse registro histórico. Fábio e Robson, originário da Assembleia Legislativa, vale o registro. Quando você filiou-se ao PCdoB em 2013, me permita falar a você, em 2013, você pensava só na reeleição, ou o Partido Comunista já tinha tratativas com Robson? Mas em 2013, quando você chegou no PCdoB, você pensava na sua reeleição, na sua recondução para a Assembleia Legislativa? Ou já havia algum movimento? Na verdade, eu queria inicialmente parabenizar o trabalho bonito que tem aqui. Todo esse acervo histórico é fundamental para que as pessoas possam conhecer a história do nosso Rio Grande do Norte a partir da Assembleia Legislativa. Então essa casa aqui fez um trabalho muito gratificante para toda a sociedade. E é importante que você, telespectador, possa vir conhecer aqui na Assembleia Legislativa o acervo tão bonito que temos aqui, dessa história da política do Rio Grande do Norte, passando pela Assembleia Legislativa. Com relação à minha história política, eu fui eleito vice-governador com apenas um mandato de deputado estadual. O único mandato eletivo que eu possuí até hoje foi o de deputado estadual da 60ª legislatura. E respondendo a sua pergunta, quando me filiei ao PCdoB, não tinha essa expectativa. Realmente a expectativa era tentar uma legenda partidária que pudesse favorecer ou pudesse dispor o nosso mandato do julgamento popular no ano seguinte, que seria o ano da renovação da cadeira na Assembleia Legislativa. A partir daí, quando me filiei ao PCdoB, eu buscava exatamente um partido que mantivesse as minhas origens, que fui eleito deputado pelo Partido Humanista da Solidariedade, do PHS, que tinha também uma linha nesse sentido, e o PCdoB e o próprio partido me acolheu de forma muito calorosa, e foi inclusive nesse espaço que nós fizemos o evento de filiação político no cargo de deputado estadual pelo Partido Comunista do Brasil. Primeira vez que nós tivemos parlamentar depois da era
da democracia. Como destacado na abertura do programa, esta conversa no memorial é uma janela aberta pela TV Assembleia para que a gente resgate um pouco da história, um pouco dos 180 anos da história do Legislativo Potiguar. E o doutor Fábio nasceu numa casa política, né? O avô, Valdemar Veras, grande figura, adorava conversar com ele, todo mundo adorava conversar com o Valdemar. O pai de Fábio, deputado, Arlindo Dantas. Você despertou para a política no meio estudantil, com seu avô ou com seu pai? Meu pai não é filho de Valdemar Veras, é filho de um empresário, João Berkmas Dantas, que nunca foi militante de partido político, apenas era um homem que ajudava muito na cidade de São José do Pibu, a cidade e a população em geral. Era um empresário bem sucedido e que usou a sua vida em prol do trabalho. Meu pai também na mesma linha. Meu avô, olho d'água vem de Arlindo lá, né? veio depois do falecimento de Valdemar Veras em Alexandria. Foi que Arlindo enveredou pela vida pública. Valdemar morreu em 1993, foi 2 ou 3 vezes deputado estadual, teve ascensão política na região do Alto Oeste, do qual... foi prefeito de Alexandria. Foi prefeito de Alexandria. Era um homem que usava, naquele tempo, a transparência como um modelo de gestão, já naquele tempo. Porque Valdemar, naquele tempo, tinha a voz do município diariamente, prestando conta à população de Alexandria, todos os dias, durante os 2 mandatos que ele exerceu. A voz do município era a boca de ferro na difusora? Era a boca de ferro, a difusora, em cada poste da cidade tinha lá. E no final do expediente ele prestava conta do saldo da prefeitura e quem foi na prefeitura e quem foi recebido pelo prefeito. Imagine que aquilo naquela época, né? O último mandato dele terminou em 1988 e ele faleceu em 93. Durante alguns anos foi o líder daquela região e um político do qual... O primeiro mandato dele foi na eleição de 58, naquele tempo não era casada, né? Ele não era casada com a eleição majoritária, né? 58 foi o primeiro... Ele foi eleito, a legislatura começou em 59. Depois disso aí, Demócrito representou o mandato de Alexandria também. Demócrito de Souza Veras, seu tio, filho de Valdemar. Depois, quem ficou no lugar dele foi Leonardo Arruda. E aí, passada essa fase, que Arlindo entrou e foi prefeito 2 vezes de São José do Pibu, depois Arlindo foi candidato a deputado estadual em 2006, já com uma base política com mais força na região agreste e na Grande Natal, e Arlindo foi eleito numa coligação junto com o deputado Fernando Mineiro. Depois eu fui o candidato e foi nesse mandato. Você foi universitário que ano? Terminou direito que ano? Eu terminei direito em 1992. 92. Não, em 1997. Entrei em 1992. Havia uma certa agitação também naquele período, né? Era muito o curso de Direito lhe estimulou também a abraçar a vida pública? A vida pública, na verdade, foi o trabalho do dia a dia. Eu, quando saí do tribunal, fui para São José, ajudei Arlindo lá e depois enveredei na campanha de 2002, naquela luta da então candidata a governadora Vilma de Faria, que eu era candidato a deputado federal naquela eleição e junto, por conta da verticalização, não pude ser candidato. E aí nós transferimos todo o nosso trabalho para a candidatura de Vilma para o governo e meu irmão foi candidato a deputado federal em outra coligação que aí rompeu com o Fernando Freire e foi apoiar a Vilma e ele ficou sendo o primeiro suplente de deputado federal naquela eleição de 2002. E, posteriormente, aquela eleição me criou a raiz de andar no estado, conhecer as cidades, as pessoas, as lideranças políticas e a partir daí fazer esse trabalho que me fez ser candidato em 2010. Aí passando pela eleição de Arlindo, depois a outra. Eu sempre fiz esse trabalho com as pessoas no interior, de visitar as cidades, de conhecer a rotina das cidades, das pessoas, especialmente daquelas cidades em que você tinha uma base política mais forte. No nosso caso, a região agreste e a Grande Natal, que mostrava esse lado. Mas também, quando eu fui candidato a deputado, eu fui votado em várias cidades, 152 cidades.
Eu fui, inclusive, o mais votado numa cidade vizinha a Mossoró, que era a cidade de Severiano Melo, que é a terra do caju, né? Lá, a região forte. Então, a campanha em si, o trabalho político, porque o deputado estadual, muitas vezes o cidadão que está nos assistindo aqui, ele pensa que o trabalho do deputado se restringe ao trabalho legislativo. Ao gabinete, ao gabinete plenário, e ao plenário. Né? Na verdade, o trabalho do deputado é muito mais amplo. Ele passa por os 167 municípios do nosso estado. O deputado estadual ele tem que saber qual os interesses da cidade de Severiano Melo, de Venha Ver, de Caicó, de Mossoró, e para isso ele precisa ter representatividade em todo o estado, ele precisa andar o Rio Grande do Norte. E ele precisa conhecer, através exatamente das pessoas que o apoiam e que trazem para ele as demandas dessas cidades, qual é a característica de cada cidade. Então, o mandato do deputado é muito mais amplo. O próprio partido traz demandas. Claro, a parte política, ela é muito mais ampla, na maioria das vezes, ela é tão ampla que ela retrata no trabalho legislativo. Começa lá no Diretório Municipal. Que muitas vezes vira inúmeros requerimentos, inúmeros projetos de lei, inúmeras ações que chegam à casa do cidadão. Então, assim, a gente tem que demonstrar à sociedade que o trabalho político, quando é bem feito, quando ele é positivo, ele rende frutos que muitas vezes, eu vou citar um exemplo aqui, se não fosse o trabalho político, muitas das estradas que existem no Rio Grande do Norte hoje ainda não existiam. Foi fruto do trabalho dos deputados que chegaram às casas das pessoas, os postos de saúde, os modelos de gestão administrativa, os próprios recursos. Aqui na Assembleia eu me lembro bem, em um mandato anterior ao que eu fui deputado, eu me lembro bem que aqui modificou-se a legislação do ICMS, que hoje favorece centenas de cidades no Rio Grande do Norte. Foi o trabalho do deputado que resgatou direitos ou que criou estruturas acadêmicas no nosso estado, porque, por exemplo, as faculdades que existem, se não fosse o trabalho dos deputados e o proporcionamento votado anualmente, nós não teríamos essas universidades. Então, assim, o trabalho do deputado ele vai muito além do gabinete parlamentar e do prédio físico da Assembleia Legislativa. Ele anda o estado nas 167 cidades, demonstrando que esse trabalho é importante para o dia a dia do cidadão. Fábio Dantas, eu queria fazer uma pergunta. Você, a julgar pelas suas próprias palavras e também pela sua biografia, como destaca a Luísa, aí no início destacou a Luísa, apesar da juventude, você tem uma experiência grande. O parlamento não era algo estranho para você, porque você já tinha atuado em alguns momentos como assessor, né, de Câmara e tudo mais. E eu pergunto, apesar da sua curta experiência como deputado estadual, de que forma essa sua experiência como deputado lhe fortaleceu o anseio de ser político ou até mesmo lhe preparou para o desafio que você está tendo hoje de ser vice-governador, de ajudar na administração de um estado com os problemas que o Rio Grande do Norte tem? Eu posso dizer a vocês que no primeiro dia que eu entrei aqui como deputado, eu já entrei na casa numa disputa política, porque eu entrei já disputando a 4ª secretaria, numa casa que eu mal conhecia do ponto de vista como parlamentar. E já entrei criando uma chapa de disputa que foi... Eu lembro dessa história. Foi muito engraçado aquela história, porque... Para o telespectador, 4ª secretaria é um cargo da mesa diretora da Assembleia. Inclusive empatei na disputa com o deputado Nelton e fomos para um segundo turno, do qual nós fizemos uma composição que era melhor para não haver disputa naquele momento, em nome de um outro deputado. Foi sua estreia no parlamento. Minha estreia foi essa. Então, assim, eu me senti muito tranquilo. Eu entrei sabendo que iria desempenhar o meu papel nessa casa, pensando no bem comum do nosso estado, especialmente nos cidadãos que hoje não conhecem o trabalho do Legislativo. Eu acho que grande parte da sociedade tem uma imagem, exatamente pela falta de informação, que agora começa a ser trazida mais a ponto, que muitas vezes traz ao cidadão até a necessidade de esclarecimentos maiores, para que ele saiba como é o funcionamento dessa casa, como é o trabalho dos deputados. O que me frustrou foi a falta, no aspecto constitucional, da falta de poder dos deputados legislarem as matérias do qual são importantes para os municípios, para o deputado, para o Estado. Então a gente fica sempre muito refém do poder executivo. A gente tem um papel muito mais fiscalizador do que necessariamente propositor de leis que mudam a qualidade de vida. E agora que você está do outro lado do balcão, agora que você está, não é o balcão, a expressão apenas uma brincadeira, mas assim, agora que você está do outro lado do poder executivo,
Você tem procurado digamos, essa atuação, essa interlocução, você ajuda nessa interlocução com o parlamento, já que o parlamento nunca lhe foi estranho? Nossa discussão, quando tem matérias que tramitam na casa, ou mesmo relacionamento Você recebe diário missões para os isso? deputados. Às vezes, Algumas. quando sou demandado, Se venho... bem que o governador e o vice-governador são dois Também, ex-parlamentares, né? Quando eu sou demandado, venho à casa com muito prazer e, às vezes, de 15 em 15 dias ou semanalmente, eu gosto de vir aqui rever os amigos, mas eu gosto, principalmente, de poder trazer para aqui o debate das ideias, de forma democrática. Eu queria que a população participasse mais desses debates. Nós temos temas fundamentais e importantes para melhorar a vida do Norte Rio-Grandense e precisamos da Assembleia Legislativa para isso. Então é importante essa discussão. Nós temos que focar no diferencial desse diálogo aberto com a Assembleia Legislativa para poder aproveitarmos esse momento de dificuldade do Estado e do país para transformarmos em algo positivo. Doutor Fábio, nós já entrevistamos 16 ex-parlamentares. Invariavelmente, todos reclamam do pouco espaço que o legislador estadual tem para legislar. Lá da Constituição de 88 amarrou, né, os temas nacionais que são intocáveis, como o trânsito, por exemplo, né? O deputado estadual, nem o vereador, pode legislar sobre trânsito. Então, realmente, todos reclamam que no aspecto do processo legislativo, né, resta só a fiscalização, né, porque o processo legislativo está nos seus anais aqui, você participou de comissões importantes como Constituição e Justiça, que é a porta de entrada do processo legislativo, Saúde, Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Interior, Educação, Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Social. Qual a avaliação que o senhor faz dessa... tem algumas leis, né? O que era possível, o que não podia ser vetado, estava aqui, né? Mas isso... vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente comenta essa fase do processo legislativo com o ex-deputado Fábio Dantas. Eu queria beber água, mas nunca poderia. Eu queria ler um livro, mas nunca enxergaria. Eu queria viver, mas não conseguiria. Graças ao nobre ato de doação de órgãos, essas pessoas podem estar aqui hoje, fazendo tudo aquilo que o acaso lhes tirou e tendo uma nova chance de viver. Seja um doador de órgãos. A vida pode continuar para sempre. Doe órgãos, doe vida. Informe a sua família. Ao abrir as mãos da solidariedade, a sociedade cultiva a esperança em nossas crianças. Conheça a sede própria do GAC-RN, um sonho que você ajudou a construir. Continuamos precisando de sua mãozinha. Retomando ao nosso tema anterior, o doutor Fábio participou de várias comissões permanentes aqui da casa e a Comissão de Saúde foi a que demandou mais atenção dele. Mas antes disso, ele foi relator da consolidação, da atualização da Constituição Estadual. Foram tantas as emendas no nível federal que a nossa Constituição estava morrendo. Esse trabalho foi consolidado agora há pouco tempo, há 12 anos, né? Foram concluídos os trabalhos. Em 2014, nós concluímos o trabalho da Constituição Estadual. Inclusive, eu tenho aqui um exemplar dela que demonstra bem, Aloysio, esse trabalho todo renovado. E, principalmente, todos os artigos dela foram revistos. Todos. Sem nenhum, não faltou um artigo sequer que não foi analisado. Todos eles a gente passou a atualizar com relação à Constituição Federal, com relação às emendas parlamentares que existiam aqui, diversas, existiam uma quantidade enorme de emendas aqui,
e pudemos inserir aqui artigos inovadores nela aqui a partir das emendas já existentes ou que foram criadas no período da reforma da nossa Constituição, que foi completada após os 25 anos dela, né? Nós fomos completada a partir do momento em que ia completar os 25 anos, nós fizemos... A Constituição Federal é 88, a estadual de 89. 90, Fábio, esse 90, começou em 89, terminou em 90. Fábio, esse trabalho teve uma importância muito grande em nível de atualização. O que é que você pode destacar em termos de avanço, em termos de melhoria, o que esse trabalho representou em termos de... A Constituição do Rio Grande do Norte, por exemplo, ela tem um artigo que só no Rio Grande do Norte existe, que é a possibilidade de emenda constitucional de iniciativa popular. Porque no país existe a lei por iniciativa popular, que nós temos a possibilidade de emendas constitucionais derivadas do cidadão através de iniciativa popular. Então, é uma Constituição inovadora para o que existe no nosso país. Além disso, nós tivemos aqui, por exemplo, a inserção das carreiras jurídicas. Por exemplo, hoje nós temos no Estado uma uniformização na questão jurídica do delegado, da questão do defensor público, então todos eles estão inseridos aqui. O assessor jurídico. Exato. A maioria dos servidores hoje tem a sua remuneração, o próprio policial militar hoje... E havia muitas demandas também em processos de aposentadoria, por exemplo, havia muitas demandas que acabavam se chocando com a própria Constituição por falta da atualização. E que pouco tinha resultado prático, porque de tão desatualizada que ela estava, ela não era instrumento de defesa dos interesses individuais e coletivos. Mas agora não, ela está bem encartada. Eu vou deixar até um exemplar os senhores aqui, pode dispor também para Gerson, que trata exatamente dessa modificação. Mas aqui no nosso acervo do Memorial do Legislativo de Portugal, nós temos vários deles aqui, inclusive esse aí eu vou fazer uma dedicatória especial ao memorial. Bem, o lápis está aqui, mas depois retoma essas providências. Com relação Sim, na comissão de saúde, por exemplo. Foi a comissão que eu mais me dediquei. Nós fizemos corpo e alma. Houve uma variação entre o deputado Getúlio Rego, o deputado Leonardo Nogueira e o deputado Antônio Jacome. Alguns anos tinha... são 3 representantes, mas nós sempre estivemos lá, ou na suplência, na titularidade, eu fui... por cada sessão legislativa que... cada ano. Cada ano. Exatamente. Por que essa preocupação? Você não era médico, não era de carreira de saúde, mas tinha sido secretário de saúde. Eu fui secretário de saúde. De um município da região agreste, né? E é um tema que eu conheço bem, a saúde. Isso fez você se preocupar com a discussão aqui na casa. Principalmente na discussão, na prestação de conta dos secretários, que a gente fazia aqui ao vivo na TV Assembleia, e também na questão da discussão de como poderíamos fazer para melhorar a rede estadual de saúde, que carece ainda de muitas melhorias, mas que nós estamos implementando exatamente programas discutidos aqui na Assembleia, hoje no governo do Estado, especialmente a regionalização da saúde. A regionalização ela é fundamental para poder você minimizar os efeitos dos grandes centros. No momento em que você tem unidades que derivam, por exemplo, o combate a patologias específicas em cada regional, você já diminui a entrada... Concentração dentro da capital. E esse trabalho começou no mandato em que eu ainda era deputado e continua funcionando agora. Foi exatamente fruto desse trabalho. Eu trouxe, inclusive, aqui para a Assembleia uma inovação. Eu trouxe o Conselho Estadual de Saúde para fazer sessão plenária aqui, transmitida ao vivo, em que o cidadão poderia fazer reivindicações, a discussão. No núcleo de debate. O núcleo de debate, que é o Conselho Estadual, que é quem decide a política pública de saúde no nosso Estado. Depois não pudemos fazer por conta da parte operacional, porque era muito difícil levar a Assembleia Legislativa, os instrumentos da Assembleia na Secretaria, onde tinha o Conselho Estadual, que era na Secretaria de Saúde, no 12º andar, ou mesmo em outras áreas, em outras regiões. Então o Conselho reuniu-se aqui. Aqui nós tivemos um debate pioneiro aqui na Assembleia Legislativa. Foram muitas horas de sessão. E eu acho que grande contribuição do processo legislativo foi dado aqui com as audiências públicas que nós fizemos aqui nessa casa. Eu me lembro bem que eu fiz 2 audiências públicas sobre
problema da seca e sobre a agricultura, que era o endividamento rural. E teve um que nós começamos às 2 da tarde, terminamos às 10 da noite. Foi recordista aqui, nós ganhamos o recorde de sessão sem parar. Fizemos a sessão inteira e com uma participação de produtores rurais, de trabalhadores rurais, que levou aqui a casa até, acho que foi a audiência pública de mais discutida, mais debatida do ponto de vista da temporalidade naquele dia. Sem querer interromper a sua conversa, vice-governador, eu queria só fazer uma pergunta, me ocorreu uma pergunta. Você demonstra paixão pelo parlamento, gosta do parlamento. Agora, o que é que o fez sair do parlamento depois de uma experiência rica de 4 anos, que eu acompanhei como repórter político, e ir para o governo? E que experiência você levou para o governo, que bagagem isso fez você levar para o governo, essa experiência? Olha, eu confesso a vocês e aos telespectadores que Saudade do Leão. É muito mais rico o processo no legislativo. Você tem a sociedade debatendo, discutindo, né? No executivo você é muito mais cobrado, no executivo você é aquela vitrine que tem que resolver ou não. O executivo ele é muito bom se o Brasil fosse menos burocrático. As decisões demoram muito, os interesses são muito conflitantes. Você não consegue impor as decisões que são importantes para a sociedade sem haver a quebra do interesse de alguém. E no legislativo não, você tem a possibilidade de representar bem a sua região, as cidades do qual você foi votado, o Estado em si, num debate plural, porque você tem 23 outros deputados discutindo com você. Mas assim, eu confesso que eu sou muito cético com relação à possibilidade da transformação vinda do que existe hoje no país. Nós temos instituições hoje que primam pela discussão ao extremo e ninguém decide. Nós temos os órgãos de controle que são importantes e fundamentais, mas que tem uma regra diferente do Rio Grande do Norte, do Ceará, da Paraíba, de Pernambuco. E isso engessa a vida do cidadão, não é só o governo, não. Engessa isso aí. Eu procuro fazer bem aquilo que estou bem. O que me levou a ser candidato a vice-governador foi o sentimento do desafio. Para mim, desafio é combustível dos meus sonhos, de poder representar os sonhos de outras pessoas. Então, assim, para mim, o que me fez ser candidato foi, eu não esperava espaço de poder, não esperava ser vaidade pessoal. O que me motivou exatamente um desafio. Eu, quando estive aqui no parlamento, eu fui candidato a conselheiro do Tribunal de Contas aqui, perdi por 1 voto. E todo mundo dizia que eu tinha 4 votos aqui na casa. O que é que fez eu ser candidato? Não sabia nem o que poderia resultar naquele processo eleitoral, mas eu queria o desafio. Então, para mim, o desafio é um combustível democrático, para a gente poder debater, expor. Eu acho que quanto mais candidatos num processo eleitoral, ele enriquece o debate e a sociedade, preservando, claro, o direito ao contraditório e, especialmente, o respeito às opiniões daqueles que muitas vezes não conhecem o trabalho que você desempenha. A sua experiência momentânea desse relacionamento com o Conselho Estadual de Educação... De saúde, aliás. Certamente lhe abriu algumas coordenadas. A saúde, quando você arruma uma coisa, aparece outra. Neste momento, por exemplo, é o momento do Aedes aegypti, que agora já tem a zika, já tem chikungunya, né? Os postos de saúde, a demanda não dá conta. A Casa da Moeda funcionando 24 horas para a saúde, é essa a impressão que a gente tem. Ainda faltaria recursos para isso. Qual o ambiente como caminha a saúde do Rio Grande do Norte hoje? As demandas... Como enfrentar essa demanda sem ajuda federal? Esse trabalho de combate à dengue, ao mosquito do Aedes aegypti, ele passa especialmente pelos municípios. Ninguém pode fazer um combate ostensivo
ao mosquito se os municípios não participarem ativamente com os agentes de saúde, com os programas de saúde da família, com o envolvimento dos enfermeiros, com o combate realmente prioritário dos municípios. E a mobilização da população. E a mobilização da população. O Estado tem que fazer a política de gerenciamento dessas atividades e a captação de recursos junto com o governo federal. Hoje... E depois mobiliza os prefeitos. Nós estamos... o sentimento dos municípios e dos estados e própria União é um sentimento de que nós estamos perdendo a guerra para o mosquito, por conta exatamente da falta de um trabalho mais ostensivo dos municípios. Acho que nos últimos dias deu uma melhorada. A gente tem, como você disse, se botar a Casa da Moeda todinha para funcionar para a saúde, vai faltar recursos, mas não vai não. Sabe por quê? Porque a saúde pública, ela tem necessariamente um número muito restrito de recursos públicos. Embora sejam o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, os dois que mais repassam recursos para os estados, ele é insignificante ainda para a arrecadação da União. Nós temos hoje o país gastando algo em torno de 5% das receitas da União. Em 2012, eu fiz esse estudo, Aloysio. A União arrecadou 1 trilhão e 400 bilhões de reais de impostos à União Federal. Desses 1 trilhão e 400 bilhões, algo em torno de 50 bilhões foi para a saúde e 50 bilhões para a educação, mais um pouco. Mas para vocês terem uma ideia, naquele ano, a União aportou para a dívida pública 750 bilhões de reais para pagamento da dívida pública, ou seja, mais de 50% da arrecadação foi para pagar juros da dívida pública. Então, o que se gasta hoje com as políticas públicas é infinitamente menor do que o que se gasta com juros. O grande câncer desse país é os juros. Então, quando você pega as políticas públicas e converte elas para o gasto com a sociedade, ainda é muito pouco do que poderia ser disposto. Eu vou citar um exemplo aqui a você do que a falta de informação transformou o nosso país. Eu fui um dos poucos deputados aqui na casa que fui contra o financiamento do Arena das Dunas. Porém, toda a sociedade naquele ano queria que a Copa do Mundo fosse realizada. Se você fizesse uma pesquisa de opinião pública, mais de 70% da população queria a Copa do Mundo. Confere. Quando o país aportou recursos e viabilizou a Copa do Mundo, foi no ano de 2012, 2013, que as obras já estavam quase prontas, nós teríamos a Copa das Confederações, nós tínhamos ali um instrumento fantástico para atração de investimentos para o nosso país, para vender o país lá fora como um lugar bom de se atrair para se ganhar dinheiro e para se viver bem. Era o momento do Brasil colher os frutos da Copa do Mundo. E aí o povo foi às ruas para reclamar dos gastos da Copa do Mundo e da falta de gastos para a saúde pública e transporte e mobilidade, partindo de Natal, porque partiu daqui, da nossa terra de lutas. O movimento começou aqui. O que é que aconteceu? As pessoas foram às ruas reclamar que a União em 5 anos gastou 28 bilhões com a Copa do Mundo, 12 bilhões com estádio, 16 bilhões com infraestrutura. São quase 28 bilhões, vamos considerar 30. São menos de 25 vezes o que esse país pagou no mesmo ano de juros. Então o povo podia estar reclamando dos bancos, preferiu reclamar da Copa do Mundo, que naquele momento já era fato consumado, não tinha mais como voltar. Então assim, nós perdemos inúmeros investimentos, porque fora do Brasil se vendeu a imagem que o país estava em guerra civil. Lá na nossa cidade, São José do Pibu, o prefeito Arlindo tinha um investimento para fazer uma indústria de placas solares e terminou a empresa vindo aqui com um banco italiano e estava tudo pronto, foi doado até, ia fazer um investimento de quase 50 milhões de reais numa região pequena como São José, e eles terminaram desistindo porque disseram, não vou botar dinheiro num país que está em ebulição, né? Eu acho assim, que é necessário a transparência das informações, especialmente, muitas vezes, para aclarar o cidadão que a informação que ele tem, muitas vezes, ela é muito menor do que um problema muito maior. Nós temos hoje um país que não muda a economia há mais de 40 anos, o aspecto do endividamento público e dos gastos públicos com endividamento, e as pessoas passam o dia reclamando de coisas que não transformam, muitas vezes, a nossa sociedade. Em 2008, doutor Fábio, eu tive acesso a uns dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, um técnico da Secretaria me mostrou assim, por acaso eu vi em cima do birô, jornalista é curioso, né? Eu falei, o que é isso? Isso aqui é o seguinte,
A arrecadação federal no Rio Grande do Norte, com exceção do imposto de renda que fica, do Estado fica para cá, né? A arrecadação federal no Rio Grande do Norte e o retorno dessa arrecadação, só retornava para o Estado 24% da receita federal daqui, arrecadada aqui, de imposto federal. Só retornava para o Estado, né? 24%. Aí tinha um comparativo, para você ver, Antônio Carlos Magalhães e Sarney. Sarney, presidente do Senado, o Maranhão levava 48%, quase a metade da receita federal dentro do Maranhão. Aí Pernambuco, 34%, Eduardo Campos. O Ceará, mais ou menos no mesmo lugar. O que destoava era o Maranhão, que era 48%. Mas o retorno só de 24%. A luta dos governadores é para vir pelo menos a metade dessa receita. E isso é uma conta assustadora. Eu fiquei impressionado. Quer dizer, um senador sozinho conseguia resgatar esses 48%. Aí eu pergunto, essa luta é só da nossa bancada ou a população também precisava ir à luta? Isso aí reflete exatamente a necessidade de um pacto federativo no país. Depois da Constituição de 88, a União implementou as maiores receitas em contribuições. E isso afastou dos estados e dos municípios esse recurso. Pra você ter uma ideia, de 1 trilhão e 400 bilhões, apenas 130 vai para os estados e municípios. Então, para você ter uma ideia, é 10% da receita. Lembrando ao telespectador, imposto é dividido com estados e municípios. Contribuição não. É apenas da União. E ela faz dela o que ela quiser. E vem via transferência voluntária. Né? Voltando àquela pergunta da saúde que a gente falou, grande parte da dificuldade que nós temos na saúde hoje foi a partir do momento que foi tirada a CPMF. Você é favorável que ela volte? Eu acho que a CPMF ela é o imposto mais plural de todos. Você tem uma ideia, o cidadão reclama da CPMF. Mas pelo que ela está proposta aí, se você pegar R$1.000 de imposto, R$10.000, que é um valor até maior, você vai pagar R$28. Qual é o imposto que de R$10.000 a gente paga R$28? Não existe. Não existe. O imposto de renda de R$10.000 é 2.750 menos a diferença do outro. Então, talvez a reação à CPMF seja o fato de que o cidadão brasileiro, o contribuinte brasileiro, já tem noção de que paga demais. O problema é mais qualquer coisa, né? Qualquer gota d'água pingando caindo nesse copo, já faz transbordar o copo. Talvez a reação seja essa. Né? Isso aí precisa de uma discussão muito mais ampla, porque realmente a sociedade reclama desse ponto. Da carga fiscal. Da carga fiscal. E não adianta, às vezes, se arrecadar mais e não ter o que achar. Na verdade, o pleito da CPMF hoje é para resolver o problema da Previdência, que é o grande calo dos municípios. Aliás, e dos estados. Dos estados. Um potiguar tentou o imposto único, né? Flávio Rocha. O doutor Flávio Rocha. E o imposto único é um tema de inspiração até de hoje, Gandra, né? Até hoje é um tema que merece bom debate. Agora, é interessante ouvir Fábio Dantas falar sobre parlamento, os desafios do parlamento, os desafios de governo. Eu fico imaginando essa dualidade, né, de divisões, da mesma visão, mas em dois campos diferentes. Agora, quanto claro, os desafios são grandes, porque na verdade esse país precisa de aquela velha questão do pacto federativo, precisa firmar uma nova forma de relacionamento entre Estado e o Estado União, né, e seus entes federativos, os estados e os municípios. Aí eu pergunto, que experiência está sendo essa de somar visões de alguém que gosta do parlamento, veio do parlamento, está no governo, sabe dos limites do parlamento, dos limites do deputado de fazer o processo legislativo, e agora está no governo vendo essas limitações, por exemplo, de distribuição de recursos da União, que concentra boa parte do que arrecada, com os estados. Como somar essas visões? Que experiência vai sair disso aí? Olha, que resultado vai sair disso, Fábio? Eu acredito que, da forma que existe hoje o país, a divisão dos poderes, não se governa sem o poder legislativo. E hoje não só sou eu, o governador Robson também foi presidente dessa casa, 2 mandatos, por 4 períodos, né? E eles sabem muito bem da importância do legislativo. Mas mais ainda do que isso, nós precisamos, o Maranhão refletiu bem em sua pergunta, exatamente dizendo isso, a força da bancada federal, a importância. Nós temos uma bancada federal muito pequena, então que tem que ser
ela tem que ser crescente do ponto de vista da boa representatividade do Rio Grande do Norte. Eu acho que a união das bancadas no país é quem vai... Ou seja, aqui está sanada a situação. É um bom relacionamento com o parlamento. O problema agora, o desafio é com Brasília, né? É com Brasília. Mostrar a força das bancadas federais para fazer o Pacto Federativo existir. Perfeito. Nós vamos para o último intervalo e retornamos daqui a pouco com o vice-governador Fábio Dantas. Vencendo as barreiras com trabalho e educação, ir além dos limites é a nossa vocação. Pai, crescendo e aprendendo, fazendo com o coração, em cada gesto um sonho, em cada um cidadão. Pai. Conheça a PAI de sua cidade. A água é um bem precioso, usado para cozinhar, para aguar as plantas, assim como para nos hidratar. Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? Por isso é preciso economizar a água que consumimos. Aí vão algumas dicas. No banheiro, feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. E estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensaboa a louça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa, use um balde para lavar o carro e a calçada. O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte. Juntos podemos fazer um mundo melhor. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Estamos caminhando para o terceiro bloco, encerrando a nossa conversa com o vice-governador Fábio Dantas. Há 2 temas, doutor Fábio, que gostaria de registrar aqui nesse último bloco. O senhor passou uma temporada no ITEP, Instituto Técnico Científico de Polícia. Né? O senhor, eu poderia dizer até que o senhor encontrou lá um abacaxi. Melhorou aquilo ali? Aquela legislação avançou? Chegaram equipamentos lá? Como é que está o ITEP? Que é uma peça importante dentro da engrenagem da segurança pública até, né? O importante é o cidadão saber que o ITEP ele é um órgão que produz prova material para os processos judiciais e policiais. Então, assim, ele é um aparato fundamental para o bom funcionamento das investigações, especialmente das investigações. Além da emissão de identidades, que também não é só de identidade, a própria identidade ela requer, por trás dela, os dados dos cidadãos, especialmente as digitais, os dados para uma possível investigação. O cidadão existe para ter a sua cidadania, mas também para servir ao aparelho policial e judicial. O ITEP ele sempre vai requerer muito recursos. Quando eu fui diretor do ITEP, eu vi que há uma necessidade de recursos humanos enorme lá, principalmente os mais específicos, que são peritos, médicos legistas, na questão também do apoio a eles, a papiloscopia. Então, é necessário todo um investimento maior lá. Quando nós... São as carreiras de Estado. No final do governo Iberê, a primeira vez que o ITEP recebeu um número significativo de recursos foi no dia 31 de dezembro de 2010, que foi no último dia de governo de Iberê, entrou um recurso de 5 milhões de reais para comprar equipamentos no ITEP. E hoje o que se comprou lá, até o ano passado, teria sido ainda fruto daquilo ali. Com a ascensão do governador Robson, foi dado uma decisão política de fazer uma gestão lá mais técnica. Então, o diretor que entrou lá é um perito criminal que tem priorizado lá a questão de infraestrutura nova. E dentro do plano do governo do governador Robson tem 2 temas do qual ele destacou para o cumprimento de metas, que é a implantação de uma nova sede, a construção de uma nova sede, está sendo feito o projeto, para ser feito a captação de recursos e a questão da legislação, da lei orgânica do Instituto. Então, a priorização são essas 2. A lei orgânica tem tido
uma discussão mais forte, mais acalorada com parte, né, do setor jurídico do Estado e dos servidores que estão tendo divergências do ponto de vista... Já é uma discussão que se arrasta há alguns anos. Já se arrasta. Desde quando eu era diretor, eu criei a primeira equipe, o primeiro grupo de trabalho para fazer a lei, e de lá para cá a gente ainda não conseguiu chegar no denominador comum, mas o Gabinete Civil, ó, Tatiana, está tentando fazer isso aí. Então, naquele período lá, eu acho que eu pude trazer de lá para cá, foi uma experiência de participar da forma de como se gere o trabalho executivo no estado do Rio Grande do Norte. Até então, você viu de um grande laboratório. Eu vinha de experiência dos municípios e do judiciário. Então, a partir daí eu pude também captar a dificuldade de um órgão pequeno, cheio de dificuldades, mas de um grupo humano de pessoas altamente comprometidas com o nosso estado. Os servidores do ITEP, eles são muito comprometidos. E muitos deles exercem atividades com desvio de função, mas que são altamente necessárias. Vou citar um exemplo. O STEP tem necropapiloscopia, pessoas que treinaram para aquilo ali. Tem a questão dos peritos em laboratório forense, que parte deles vem de outras atividades. Tem papiloscopistas que nunca foram papiloscopistas do ponto de vista geral. Então, assim, se tirar essas pessoas, para de funcionar. O próprio necrotomista precisa de uma especialização, que são os auxiliares de perícia. Ou seja, o ITEP é um órgão do Estado importante para a política de segurança pública, que precisa de uma reforma urgente, e né? que tem produzido provas policiais. E o ITEP não é só aquela repartição lá da Ribeira, ela tem o interior a também descoberto. Que é para liberar corpo, liberar cadáver. E fazer identidade, o que não é. Na verdade, não quando é o só corpo isso, vai para lá, ele vai para produzir um laudo que vai servir a um processo judicial. Esse governo dará, esse governo do qual o senhor participa, dará o destino correto? Olha, eu sou todo dia cobrado. Acho que o pessoal de lá cobra muito mais ainda. Toda vez que vê o vice-governador Fábio Deus, ele foi lá, diretor do ITEP, então resolve. Eu tenho minhas limitações. É um atalho para chegar ao governo. Eu tenho até minhas limitações do ponto de vista de gestão. E jurídico, né? E do ponto de vista jurídico, mas assim, no que eu puder ajudar, vou estar apto e pronto, porque conheço os problemas de lá. Nós já fizemos várias reuniões e, infelizmente, ainda não chegamos ao que é o sonho dos servidores e a necessidade do Estado. Doutor Fábio, o mundo todo é assustado com a crise da Previdência. É global, né? A menor quantidade de potenciais contribuintes, ou seja, a taxa de natalidade caindo, e os idosos vivendo mais, né? Em 2040 essa pirâmide está quase invertida, né? Mais benefícios com menos a receita previdenciária. Uma pirâmide de base fina e o alto... a pirâmide está sendo invertida. A pirâmide está sendo E pirâmide se sustenta assim, né? Geometricamente o sistema previdenciário ideal são 5 a 6 contribuintes para sustentar um aposentado. Até 3 o Brasil aguentou muito tempo, 3, 4. Mas quando chega 1,2 para sustentar um aposentado, aí está tudo perdido. O senhor acompanha a crise, vamos falar na crise local, a crise do IPERN a partir da extinção do Fundo Previdenciário e todas essas dificuldades. O senhor acompanha esse debate? E graças a Deus que as pessoas vivem mais, né? Exatamente. Como financiar essa vida maior é o problema que os governos têm no mundo inteiro, até nos países de primeiro mundo. A importância... Mas os cálculos em atuária... atuariais. Né? Os formados em ciência atuarial fazem dessa combinação, né? Taxa de natalidade menor com maior perspectiva de vida, faz disso um cozido medonho. Talvez o Brasil necessite da própria CPMF para garantir a previdência dos servidores. Perfeitamente. Então, eu defendo a CPMF se for vinculada ao pagamento da aposentadoria dos servidores estaduais e federais. Eu acho que só isso aí, a previdência do servidor federal, ela tem uma estimativa dos próximos 30 anos de 1 trilhão de déficits. E eu passo que o INSS, não. O déficit do INSS, ele tem se programado a previdência urbana do trabalhador, do regime geral, é positiva. É positiva. A negativa é a rural. É a rural. Mas com as reformas da criação da Previdência Complementar a nível federal, houve a diminuição do impacto disso no futuro. As previdências dos municípios, e aí eu fiz esse estudo na época,
lá para São José, o prefeito Arlindo Lá tem regime queria próprio? fazer, não. Aí eu sugeri que não fizesse. Porque criar a Previdência própria é transferir a folha de pagamento de pessoal daqui para cá. Então, na gestão dele seria melhor, porque ia economizar recursos, mas ia deixar o problema para o futuro das pessoas. Previdência é gestão nacional, é problema do país inteiro. Nós não podemos trabalhar as pessoas, trabalharem e não terem a garantia da sua aposentadoria. Agora eu queria dizer que uma coisa é preciso ser esclarecida ao cidadão. Alguém banca a aposentadoria das pessoas e não ela. Porque se uma pessoa contribuir durante 30 anos, ele vai contribuir com 10 a 11% da sua receita e o Estado entrar com mais, o complemento de mais ou menos 30% do total de tudo. Hoje é 33, né? Em 30 anos, o cidadão contribui com 10. E geralmente ele se aposenta com 60, com 55, com 70 e vive mais 20, 30 anos. Então, ele está ganhando, ele não poupou 30 anos do que ele ganha, porque ele contribuiu com a parte do que ele ganha, 30% do que ele ganha. Em 30 anos ele contribuiu com 10 anos. E se ele viver 30 anos, graças a Deus que viva, alguém tem que bancar os outros 20 anos. E quem banca os outros 20 anos são os ativos. E o Rio Grande do Norte não tem os ativos para pagar, porque hoje o Rio Grande do Norte tem 60% de ativo e 40% de inativo, salvo engano, né? Então, quase a metade. Daqui a 8, 10 anos, vai estar lá embaixo. O envelhecimento... É quase 1 para 1. É 1, eu estimo que nos próximos 15 anos só vai ter aposentado. Ativo não vai ter. Porque do jeito que está, o Estado não tem como contratar, porque a folha de pagamento consome praticamente os recursos todos, tirando os poderes e a folha de pagamento, é preciso rever tudo isso aí. Mas, governador, não é saída, não exigiria do senhor um caminho agora, mas qual é o caminho? Eu acho que o caminho que se clareou... Para o Estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, na situação em que vocês encontraram o Estado e a Previdência, e qual é o caminho? O caminho que se clareou nos últimos anos foi a questão da aprovação da CPMF para servir para cobrir o rombo das previdências, a questão de uma reforma previdenciária mínima que precisa ser feita nos estados e na União, criação da previdência complementar para alguns, e também a separação das previdências, pelo menos para não criar uma crise institucional no passado. Daqui para frente, os aposentados dos poderes sejam pagos pelos recursos que existem nos poderes. Eu vi até há poucos dias uma instituição que está estimulando a aposentadoria dos seus servidores. Para quem não sabe, se o aposentado sair, por exemplo, do Poder Legislativo, ele vai para o IPE. E o Legislativo continua recebendo a mesma receita. Então, vou dar um exemplo. Se aqui na Assembleia receber 10 milhões e pegar 2 milhões de folha e botar para o IPE, a folha do Estado aumentou 2 milhões e a da Assembleia continua recebendo os 10 milhões. Então, assim, é necessário uma discussão maior, porque hoje já existe um volume significativo de previdência sendo pago dos poderes. E quem paga é o Executivo. Eu vou dar um exemplo aqui. O Ministério Público, o Tribunal de Justiça, o TCE e a Assembleia estão dentro do limite prudencial. Mas nenhum deles paga inativos. Os inativos dele estão no cálculo do Poder Executivo. Por isso que o Executivo não consegue... No final do mês, eles administram a folha do inativo. Né? Não é o IPE, que é o gestor único de Previdência. Mas o recurso é o do Estado. Mas no fim do mês, os órgãos e poderes oficiam o IPERN, precisam de tantos milhões para... O cofre é o mesmo, né? O cofre é um só. E o IPERN transfere esse recurso para os órgãos e poderes. Né? E aí, isso aí não está no cálculo do 10º de cada poder. Então você imagina que quanto mais eles aposentarem, maior vai ficar a folha do Estado. Ou seja, o que você propõe como caminho... Essa corrida, é uma discussão muito... Essa corrida pela Previdência ainda não estourou, porque inventaram um negócio chamado abono de permanência e serviço. Aí muito... E faz as pessoas adiarem... Não, o abono de permanência você deixa de recolher 11%. Tem que ser atrativo, senão o povo... Você deixa de recolher 11%. Você, na verdade, teve um reajuste de 11%. Se você incorporar isso como um reajuste salarial e começar a consumir aquela verbinha, você não sai mais, só sai na compulsória. Nos 70 anos. Então não... E agora foi para 75, né? Mas ainda só da magistratura. Isso. Mas o abono de permanência de serviço
lá atrás evitou a corrida pelas aposentadorias. Você imagina, Agora, né? Você imagina. Não, a partir de 2010 foi o estouro da boiada, foi aqueles vários trens da alegria que apareceram antes da Você Constituição imagina, Federal. Aloysio. Então, já sabia que 35 anos depois daquilo ia haver esse estouro da boiada. Né? Você imagina um professor com 70 anos numa sala de aula. O aluno vai pedir para ele ficar no lugar dele, ele vai pro lugar do aluno. O aluno vai pro lugar dele, né? Porque o aluno hoje, com essa informação de internet, com tudo isso, por mais experiência que um professor de 70 anos tenha, não vai lidar com o ensino primário, nem com o ensino médio, porque esses alunos cobram muito mais do mestre, do professor, do que ele lá. Então, assim, é necessário se debruçar mais sobre essa discussão, a discussão a mais importante do ponto de vista econômico do estados, Tesouro, né? E do orçamento estadual, é Previdência. A Assembleia Legislativa tem um papel fundamental nessa discussão. Não é uma coisa simples, porque ninguém quer diminuir suas receitas, mas é o passo que cada um tem que dar para melhorar a vida do norte rio-grandense. Se hoje os orçamentos já tivessem sua separação, certamente tanto o limite prudencial do Estado quanto as receitas do Estado estariam menos oneradas. Hoje nós temos uma oneração que não é fácil de ser resolvida e que a CPMF poderá minimizar, mas você imagina amanhã, se todos os poderes quisessem aposentar seus servidores e contratar novos, eles iam manter sua receita lá, que é X, e iam meter aqui o dobro da folha de pagamento. Hoje a principal matéria a ser discutida é como vamos lidar com as previdências dos poderes e do servidor público estadual. Os prefeitos, mais de 2.000 prefeitos entraram nessa de regime próprio, né? Hoje estão apavorados. Né? Outros optaram por contratar mão de obra especializada via cargo comissionado. Porque o detentor de cargo comissionado, ele é contribuinte do INSS, lá no regime geral, que o teto é 5 mil. Ele pode ganhar 20, mas o INSS só aposenta ele com 5 mil reais. Na verdade, o cargo comissionado é como você disse. O Estado, no dia que deixa de pagar, o cidadão é problema do INSS. É problema do INSS. Não é problema do E como tem algumas carreiras que precisam ser repostas, você precisa botar um método no lugar do que está aposentado, o policial, o professor. Né? Então, a conta aumenta, né? Você vai pagar o aposentado mais, chamar mais um para a vaga dele. Exatamente. Né? Previdência, eu sempre preciso de sentar e discutir muito, porque hoje é um problema difícil de ser equalizado, mas daqui a 10 anos ele é ingovernável. Ele é ingovernável se não se tomar medidas a partir de hoje e a responsabilidade de cada um ser dividida, porque o Poder Executivo está recebendo todas as demandas e aumentando as despesas, muitas vezes sem ter a possibilidade de reverter simplesmente por um ato executivo. Aí eu pergunto, já há passos dados nesse sentido? Por exemplo, essa conversa entre órgãos, entre poderes, está acontecendo? Olha, com vistas a uma solução vamos no futuro? Que é outro tema que o legislador muito federal está difícil. acima dos daqui, né? Muito difícil. Depende também da questão federal. E eu acho que parte disso passa, inicialmente, para minimizar um pouco o efeito, a questão do CPMF. Perfeito. O Estado tem um déficit anual hoje de mais de R$1 bilhão só com Previdência. O Estado do Rio Norte. Mais de 1 bi por ano. São 93 milhões vezes 13,3. Dá mais de 1 bi. Um pouquinho mais. Mais de Doutor Fábio, nós 1,2 bilhão. estamos caminhando para o final do programa, o que é lamentável, né? Porque o doutor Fábio tem a palavra fácil, a gente passava o dia inteiro aqui conversando com ele. Já que a Previdência tem que começar lá em cima, no Congresso, para encerrar a nossa conversa no memorial, como é que o senhor avalia 2016, o ambiente político exigindo reformas tão profundas? Eu já acho que sem reforma já é um ano muito difícil. Com as reformas ele vai ser mais difícil ainda. O país passa por uma turbulência política, a questão do esvaziamento da legitimidade política do governo federal, porque ninguém governa sem ter o apoio político, tanto da população quanto do Congresso Nacional.
é necessário reerguer, reestruturar isso aí, porque a presidente Dilma passa por um momento muito ruim, isso reflete na vida do cidadão, e é necessário esquecer as pessoas e focar nas instituições. As pessoas passam, mas as instituições ficam. Então, o importante não é pensar apenas na gestão atual de Robson Faria, na gestão atual de Dilma, mas a gente tem que focar que o importante é o Estado do Rio Grande do Norte e a União Federal estarem bem para poder produzir o combate às dificuldades, porque as dificuldades são diárias, crescentes, e se nós não tivermos o pensamento institucional, nós vamos focar apenas nos interesses privados e próprios de cada grupo político ou de cada cidadão. Isso é que para mim é um fundamental. E para encerrar mesmo, a última pergunta, eu não vou deixar de perder essa carona. O PCdoB tem candidato a prefeito em Natal? George Câmara disponibilizou o nome dele, é candidato a prefeito em Natal, pré-candidato, né? Está trabalhando a viabilidade da sua candidatura, mas eu acredito que ele possa sim chegar com uma mensagem nova. George é um profundo conhecedor, ele inclusive é o presidente não, ele é representante há muitos anos do Conselho Metropolitano da região, é um profundo conhecedor dos problemas de Natal, sabe bem. Aliás, ele costuma dizer que ninguém resolve os problemas sozinho aqui no Grande Natal, né? Luiz, uma pergunta rapidíssima. E ele tem uma vantagem, ele tem uma postura não só do ponto de vista de parlamentar, mas de cidadão de muita ética, né? Isso. Vice-governador Fábio Dantas, uma pergunta rapidíssima, assim, daquela bate-pronto. E o futuro político do vice-governador Fábio Dantas? Pensa em voltar ao parlamento? Pensa em continuar? Se apaixonou também pelo executivo, pelo desafio do executivo? O que é que pensa o jovem Fábio Dantas? Antes de ser deputado, eu achava o executivo aquele que você podia rapidamente mudar a vida dos cidadãos. No estado eu já acho muito difícil, o elefante é um pouco mais complicado. Mas o meu pensamento hoje é ajudar o Rio Grande do Norte. O futuro, ele tem que ser construído a partir das nossas decisões de hoje, do que nós fazemos hoje. Mas assim, eu acho que hoje é muito cedo para a gente falar no futuro político. A gente tem que falar hoje no futuro administrativo, que o Estado hoje precisa muito mais de decisões que ajudem a vida do povo do que necessariamente de transformar uma carreira de um político qualquer, seja ele Fábio, João, José. Ou seja, a experiência dirá no futuro, que futuro o senhor terá? Hoje eu sou, minha única pretensão é ajudar o Rio Grande do Norte. Perfeito. Doutor Fábio, muito obrigado pela presença. Foi um prazer receber aqui o vice-governador, ex-deputado estadual, nesse Conversa do Memorial, o primeiro de 2016. Muito obrigado pela presença e até a próxima. Muito obrigado a vocês pelo convite, né, e poder ter a oportunidade de estar aqui num ambiente tão positivo para o nosso povo.